Olá, tudo bem? Você sabe o que é golpe de ariete? Não? Então vem comigo, eu vou te contar. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, esteja onde você estiver. Desejo que vocês estejam bem. Mais uma vez agradeço a presença de vocês, agradeço aí o compromisso de nos acompanhar. Já peço que curtam o nosso canal, divulguem, indiquem aí para os colegas, para os amigos. Lembrando sempre que esse canal tem o intuito de levar a hidráulica para vocês de uma forma muito tranquila, de uma forma mais light e, na medida do possível, 100% aplicável. Meu nome é Luiz Fabiano, sou professor do Departamento de Engenharia e Ciências Exatas da nossa querida Unesp do campus de Jaboticabal, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre golpe de ariete. Golpe de ariete é algo maravilhoso dentro da hidráulica. Esse fenômeno acontece na maioria das tubulações pressurizadas e na maioria das vezes ele é negligenciado, podendo ocorrer em risco e nós podemos enfrentar problemas com rompimento de tubulações. Então, a partir de agora, a gente pula de cabeça no mundo do golpe de ariete. E na aula de hoje, eu tenho uma surpresa para vocês. Eu trouxe um especialista para falar sobre isso. E ele gentilmente nos gravou um vídeo que eu vou anexar a essa nossa aula. Então, nessa nossa aula, numa primeira parte, nós vamos trabalhar sobre o golpe de ariete, explicando o fenômeno, como ele acontece. Lembro a todos que aqui nós objetivamos a aula uma apostila que nós temos aqui no departamento. Então, muitas coisas que estão aqui, a gente tem nessa apostila. E o vídeo desse nosso profissional, ele é algo mais que eu resolvi trazer para vocês, tá certo? Então, no momento oportuno, eu vou dizer quem é esse misterioso palestrante, esse misterioso profissional, e eu tenho certeza que muitos de vocês, pelo menos os que são daqui da FCAV, vão conhecer esse magnífico profissional, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos começar, que a gente tem muita coisa para fazer. Então, pessoal, antes da gente começar a nossa aula de golpe de ariete, tradicionalmente, a gente faz uma revisãozinha, né? Você que nos acompanha no canal aí já sabe. Então, na aula passada, a gente falou sobre condutos equivalentes. E o que são condutos equivalentes? São condutos que, com a mesma rugosidade, ou seja, o mesmo material, né? Quando submetidos a vazões iguais, provocam perdas de cargas iguais. Nós vimos que esses condutos, eles podem trabalhar tanto em série, quando eu tenho condutos sequenciais, geralmente aí utilizado em sistemas de adução em que a vazão vai diminuindo, né? E condutos em paralelo, quando eu quero aumentar a vazão em determinado local para atender uma demanda. Nós vimos então que as equações, a mais simplificada que nós temos é essa, né? O L sobre o diâmetro à quinta, e aí eu somo as relações, né, de L1 D1, L2 D2, LK DK, e por aí vai. E nós vimos que aqui também nós podemos utilizar uma equação genérica onde o M e o N são expoentes das equações que vocês vão utilizar para calcular a perda de carga, né? Então, nesse caso aqui, a gente usaria, pensando em Darcy, na equação de Darcy, cujo coeficiente M é 2 e N é 1, né? E Hazen-Willis a gente teria que, então, trabalhar aqui embaixo nessa equação. Nós vimos isso na aula. Nós vimos também que em condutos em paralelos a gente vai ter a relação entre o diâmetro e o comprimento, ó, perceba que é o inverso, né? Aqui a raiz quadrada, não pode esquecer dessa raiz quadrada, senão erra. E é o mesmo sistema, eu vou somando então as relações que são feitas para que eu obtenha então um conduto em paralelo, né? Aqui também está uma equação geral, onde a gente vai, ao invés de utilizar o diâmetro à quinta, a gente vai elevar o diâmetro a 2 vezes o M mais N, que é o mesmo M e N que tem do lado de cá, vai depender dos expoentes das equações que a gente vai usar, ou Hazen-Willis ou Darcy, ok? Então, só uma revisão rápida aí para vocês verem.
né, e relembrarem aquilo que a gente discutiu. O vídeo está gravado, a aula está gravada. Se não lembra disso, vai lá e relembra, que é muito importante. Nós também vamos fazer exercício sobre isso, então é importante vocês fixarem bem a teoria. Bom, agora então vamos entrar em golpe de ariete, né? Afinal de contas, o que é golpe de ariete? Então, se a gente pegar uma descrição na internet, golpe de ariete é uma variação, né, de pressão que ocorre em encanamentos, geralmente encanamentos sob pressão diferente da pressão atmosférica. Sempre que há a passagem do movimento permanente para um movimento não permanente. Então, o que significa isso? Uma interrupção, um fechamento brusco, abrupto, né, de um registro, a queda de energia quando uma bomba para de funcionar e ela estava pressurizando o sistema, né? Esse golpe de ariete, ele é um golpe, ele é um fenômeno de transientes hidráulicos, né? Cuidado, hein, pessoal, não é transeuntes hidráulicos não, tá bom? É transientes hidráulicos. E é muito importante a gente conhecer esse fenômeno e, é claro, em alguns momentos nós vamos calcular esse fenômeno, né? E existem planilhas, softwares, programas para fazer isso. Aqui não é o objetivo nosso. O objetivo é que vocês entendam que ele acontece, como é que eu posso calcular ele de uma forma mais simples, mas se forem adutoras muito longas, adutoras de grandes diâmetros e grandes vazões, é importante então que se lance mão de uma planilha, algum software que vá fazer esse cálculo, tá? Mas não é diferente do que a gente vai aprender aqui. A diferença é que nós vamos operacionalizar o trabalho por meio de um software, né? Bom, então, dentro desse golpe de ariete, a gente vai ter uma ideia fisicamente como é que ele acontece e por que ele chama golpe de ariete, né? Em inglês também chama, traduzido como martelo de água. Então, por que ele acontece? A gente sabe que força é massa vezes aceleração, né? Então, a força é a massa vezes a aceleração aqui é uma velocidade em função de um tempo, né? Se esse tempo tender a zero, então, eu vou ter um aumento dessa força, né? Porque aí, se eu tiver um aumento dessa força, eu tenho um aumento de pressão. E isso vai me causar compressibilidade do fluido e elasticidade do tubo. Vocês vão entender por que isso aqui acontece. Mas que raios e da onde vem o nome golpe de ariete? Por que é chamado de golpe de ariete? Na verdade, ariete vem de Áries, que lembra que na verdade é carneiro, né? Então, quando esse movimento ele foi evidenciado, chamou-se de ariete. Por quê? Porque ele imita as pancadas da cabeça de um carneiro. Então, quem nunca viu aí uma briga de carneiro, né? O carneiro ele bate com a cabeça no seu adversário, né? Numa briga de território, enfim, numa disputa. E essas pancadas são sempre pancadas de vai e vem. Então ele corre, ele bate, ele volta de ré, bate de novo, ele volta de ré, bate de novo, até que ele consegue vencer, então, o obstáculo, né? Então, para quem não conhece uma cabeçada de um carneiro, tá aí, ó, dá uma olhada para vocês verem. Bom, e aí, depois de verem aí como funciona a cabeçada de um carneiro, é importante que vocês relembrarem também, não sei se gostam aí de filme de guerra, né? Na época da medieval, um dos equipamentos mais temidos que existia era o carneiro hidráulico. Olha aqui, ó, o ariete hidráulico, né? Então olha só o ariete. Ele nada mais é do que uma tora, então derrubava-se uma tora dessa, colocava aí até a cabeça de um carneiro para imitar, né, de metal e tudo, enfim. E essa era uma máquina muito temida, porque à medida em que ela dava pancadas em forma de pêndulo, ela derrubava o portão da fortaleza. Derrubou o portão da fortaleza, o pessoal entrava e aí era mais sangrenta a guerra. Quem lembra da época do He-Man? Aqui, ó. O He-Man existia um personagem que chamava Ariete. Eu não sei se todo mundo aí lembra. Eu não sou tão velho assim, mas He-Man foi um desenho que marcou bastante nossa época, né? E o ariete do He-Man, se vocês lembrarem, a galera que conhece ele, o ariete, uma das principais, quando ele ia brigar, o que ele fazia era dar uma cabeçada, né? E simulando a cabeçada de um carneiro, por isso que o nome dele era ariete.
E nós estamos também hoje, né, o que a polícia usa constantemente aí, que é um ariete. Ó. Então o soldado empunha isso aqui e ele bate com isso aqui na porta, né, e aí derruba a porta. Aí vocês podem perguntar assim para mim, pô, mas esse negócio é tão perigoso assim, né? Esse negócio, ele causa mesmo problema? Olha, vocês vão ver, pessoal, que dá muito medo quando há ocorrência de um transiente desse. Tá? Eu vou mostrar para vocês no vídeo do Rafael, que vai nos atender agora. Já adiantei o nome dele, tá vendo? Então, daqui um pouco, na sequência, eu vou trazer para falar um pouco sobre válvulas, que são dispositivos atenuantes de golpe, um colega de vocês da faculdade. E ele vai falar um pouquinho sobre o golpe de ariete de novo, e ele vai falar somente sobre válvulas. Como é que eu posso usar válvulas para diminuir a ocorrência de um golpe de ariete, né? Então o golpe de ariete ele vai acontecer em qualquer tubulação que houver essa interrupção brusca. Se vocês acionarem na casa de vocês a válvula hidra da parede, né, aquela válvula de vaso sanitário, se vocês, quanto maior a coluna de água que houver em cima dela, quando você aciona aquela válvula, você permite a passagem de água por dentro do corpo da válvula. Então o registro permite a passagem, a água desce e vai no vaso sanitário, e aí faz a higienização. Quando você solta aquela válvula, quando você tira a mão daquela válvula, que você apertou assim ou na mão, tanto faz, né? Quando você tira a mão, ali dentro aquela válvula tem uma molinha, que vai puxando ela de volta lentamente. Então ela puxa o corpo da válvula, né, a vedação da válvula lentamente. Quando ela puxa isso, ela faz com que a sua válvula fique vedada, e com isso então a água não passe. Tá? Ela é uma válvula normalmente fechada, quando você aperta ela, ela abre para funcionar. Se vocês morarem num prédio, podem colocar o ouvido próximo que vocês vão escutar. Se essa molinha tiver algum problema e essa válvula estiver fechando muito rápido, vocês vão escutar fazer assim, tum. Essa batida que vocês estão escutando é a batida de um golpe de ariete. Aí você fala, mas por que não causa dano na minha tubulação? Não causa dano na tua tubulação porque a dimensão é pequena. Mas dependendo da altura de coluna que o seu prédio tiver, ou seja, quanto mais no térreo você morar, nos andares mais baixos, maior é a pancada que a sua válvula recebe. E essa pancada pode vir a arrancar a válvula da parede, como faz em sistemas de irrigação, arrancando a válvula de retenção, que a gente vai falar dela no próximo módulo de bombeamento, né? Ela chega a arrancar a válvula de retenção do chão. Chega a estourar bombeamento e tudo. E vocês vão ver nos vídeos que o Rafael vai mostrar como que isso acontece, pode acontecer na rua, né? Então você fala assim, é feio? Será que é feio um transiente desse ocorrendo? Será que dá para ter medo de um transiente desse ocorrendo? Eu não sei. Eu tenho muito medo. Por lidar com isso há bastante tempo, eu já tenho bastante medo. Mas tenho certeza que aí a maioria, depois que vê o vídeo, vai ficar com bastante medo. Afinal de contas, não dá para brincar com isso. Tá certo? Daquele jeito, é perigoso, nego treme nas bases, se tiver na hora é perigoso até na calça ele cagar. Bom, então pessoal, agora falado para vocês aí como que o que representa aí o golpe de ariete, né? Vocês ficaram familiarizados com ele. Nem tudo é problema com o golpe de ariete. O golpe de ariete às vezes é utilizado para que a gente para coisas boas também, por exemplo, o carneiro hidráulico, que é um bombeamento que nós vamos ver quando a gente for falar de bombas, tá? E ele usa o golpe de ariete para poder bombear água, então aí é uma coisa positiva do golpe de ariete, né? Você tem o golpe ocorrendo para que haja uma elevação de água, então isso aí é maravilhoso. Você pode construir um carneiro hidráulico, né? Por isso que chama carneiro hidráulico. Essas batidas que a gente faz no ariete, essas batidas é que vão promover a elevação da água. Nós vamos ver isso oportunamente, tá? Tem alguns vídeos para mostrar para vocês. Tem recentemente saiu num programa de TV a construção de um dispositivo desse. Vocês vão ver como é simples construir tal dispositivo. Mas na ocasião de bombas a gente fala sobre esse carneiro hidráulico. Tá? Agora a gente vai se deter somente ao fenômeno do golpe aí. Bom, então pessoal, dando continuidade, como é que vai acontecer o golpe? Tá?
Então, de uma forma muito, mas muito simples mesmo, tá bom, pessoal? Eu não quis colocar nada demais aqui para evitar que vocês se perdessem aí no entendimento, tá bom? Então, de uma forma bem simplista. É claro que N livros explicam de forma diferente. O Rafael, que vai falar com vocês na sequência, também vai explicar de uma forma bem legal. Então, é um jeito que eu estou tentando aqui para que vocês entendam, ok? Então, a primeira coisa, olha, aqui nós temos a seguinte situação. Nós temos uma caixa d'água, né, um reservatório. Esse reservatório, ele está submetido ele tem uma tubulação ligada nele aqui embaixo. Essa tubulação, então, ela tem uma carga H e ela não esvazia porque esse reservatório é nível constante, tá? Então, é importante dizer que a água aqui fica em nível constante. Então, quando esse registro está aberto, eu coloquei o registro em desproporção aqui, tá? Está muito grande em relação à tubulação, que é para vocês verem que é um registro mesmo, tá? Pode ser, aqui eu coloquei um registro de fecho manual, pode ser um registro de fecho automático, pode ser qualquer tipo de interrupção aí, né? Então, inicialmente, você tem uma carga H sobre essa tubulação. Essa água, então, ela tem uma velocidade nesse sentido, né? E ela está indo embora. Então, a velocidade aqui é maior do que zero. Essa água está passando pelo registro, pela válvula e está indo embora. E aqui nós temos uma tubulação de comprimento L aí qualquer, né? Onde a válvula dista do ponto inicial da tubulação um comprimento L. Então, nesse caso aqui, a gente só tem essa carga H. Nós não temos nenhuma carga extra de sobrepressão, né, nenhuma variação de H, porque o nível de água é constante. Então, imagine que quando a gente estiver no tempo zero aqui, ó, no tempo zero, né, essa válvula for fechada bruscamente. O que é bruscamente? Eu vou lá e faço, fecho, tá? Ô Fabiano, mas não tem válvula que eu posso fechar lento? Sim, tem, nós vamos falar disso daqui a pouco, mas vamos entender como se fosse fechado bruscamente. Isso também poderia ser, pessoal, encarado como uma bomba aqui, elevando água até uma parte mais alta do terreno. E quando a motobomba parasse, por exemplo, numa queda de energia, essa água que estivesse subindo irá sofrer um retorno. É a mesma coisa que vai acontecer aqui, tá? Então, quando isso acontece, nós temos aqui a velocidade da água que estava indo nesse sentido, então o fluxo de água estava daqui para cá. Quando eu fechei essa tubulação, ó, eu torci o registro, tá vendo? Ele está perpendicular à linha do tubo, então já percebam que aqui não tem água. Eu vou ter uma velocidade zero aqui, tá vendo? Então ele vem aqui, ó, aqui a velocidade é zero. Quando a velocidade aqui, então, se aproxima de zero, nesse ponto eu vou criar uma sobrepressão. Por que uma sobrepressão? Porque eu tenho o fluido nesse sentido caminhando para esse aqui. Nesse ponto aqui, quando eu fecho a válvula, a energia cinética ela é transformada em energia de pressão. Então o fluido ele vai ser comprimido nessa região e o tubo vai se dilatar. Quando isso acontece, essa sobrepressão existente aqui, ela vai sendo transferida para as camadas a montante. Imagina que essa água continua descendo, né, pessoal? E aqui agora ela não pode passar. Então, a hora que ela vem e bate aqui, ela gera uma sobrepressão e à medida em que o restante vem chegando e vem batendo, essa onda de sobrepressão ela começa a voltar no sentido do reservatório. Ou seja, eu tenho uma formação de uma onda lá, ou tubarãozão lá. Uma onda de sobrepressão que vai daqui sentido ao reservatório, com uma velocidade chamada de C, que nós vamos chamar isso aqui de celeridade de onda de pressão. Então, é em função dela que nós vamos calcular qual é o valor da nossa sobrepressão. Então, observe que agora eu já não tenho mais uma condição onde a sobrepressão não existe. Então, além do H que eu tinha, da carga que eu tenho, eu ainda tenho uma elevação dessa carga, que é oriunda de um ΔH, né, de uma variação de pressão, nesse caso uma sobrepressão, que é maior do que zero, eu tenho um H somado a essa sobrepressão que eu gerei. Então imagine que você está indo num fluxo normal, velocidade normal, de repente tem alguma coisa que para aquilo, né?
Então essa interrupção da velocidade vai gerar uma sobrepressão no tubo. Essa sobrepressão vai fazer com que esse tubo se estufe, ele dilata, né? Aí você fala, ele pode romper? Pode, ele pode romper. E é sobre isso que nós vamos discutir. Porque muitas vezes a gente trabalha dimensionando tubos, imaginando uma pressão nominal de serviço, né? Então a gente esquece que quando há uma sobrepressão, essa pressão nominal que o tubo suporta pode ser superada. E se ela for superada, no mínimo vai haver uma fadiga do tubo, no mínimo, tá? Se ela for muito forte, pode haver até a ruptura desse tubo. E vocês vão verem que vocês agora na sequência vão ver que esse fenômeno ele vai machucando, ele vai fadigando esse tubo à medida em que ele ocorre, porque ele só está começando. Ele ainda não terminou, ele só está começando, né? Bom, então aqui esse tubo, essa massa de água que vem, que continua nesse sentido, né? E continua nesse componente de velocidade, ela vai receber um componente de velocidade contrário aqui, né? Uma onda de celeridade contrária, que a gente também vai chamar aí de, já falei para vocês, de velocidade de aceleração, né? De onda de pressão. Então ele vai receber uma força contrária para cá, né? No sentido do reservatório, ok? No instante, então, em que essa pressão é superior, porque você vai somar H mais com H, no instante em que ela é superior, o fluido passa a escoar desse ponto para esse. Então o fluido vem, bate aqui e começa a voltar para dentro do reservatório e vai subir aqui, tá? Se fosse uma bomba, por exemplo, ele rodaria essa bomba ao contrário. Por isso, né, rodaria o eixo, rodaria o motor, por isso que nós lançamos mão de alguns dispositivos que a gente vai falar depois, para atenuar esse tipo de golpe ou para impedir o tipo de golpe. Na verdade, impedir é muito difícil que aconteça. A ideia é que a gente utilize equipamentos para atenuar essa onda de sobrepressão que vai voltar nesse sentido, ok? Então, pessoal, essa é a primeira fase, tá? Então guardem bem na cabeça. A hora que há um fechamento abrupto dessa rede de tubulação, ela vai ser, a velocidade aqui vai ser zero e daqui para cá vai se voltar uma onda de sobrepressão. Num segundo momento, essa onda de sobrepressão, como aqui a pressão é maior, ó, esse caso aqui a gente já viu, tá? Nós estamos vendo dois aqui, ó. Como a pressão aqui é maior, então observe que a velocidade está nesse sentido e ó, a onda de celeridade, ó, a onda de celeridade está no sentido da caixa, tá vendo? No sentido do reservatório. Então, quando isso aqui acontece, ela volta para cá, o tubo acomoda-se, voltando ao diâmetro original, né? Até o instante em que essa água ficou submetida à sobrepressão durante um tempo, né, e acomodação, correspondendo a 2L. Então, é um L para ir e um L para voltar. 2L, tá vendo? Então, é um movimento semelhante ao da cabeça do carneiro que eu falei para vocês. Ele está indo, chegou aqui, ele bate e ele vai voltar. Quando ele volta, pessoal, é aí que está o grande pulo do gato, né? Que são os desgastes. Então vocês perceberam que quando ele bate aqui, ele gera uma sobrepressão que dilata o tubo, comprime o fluido e dilata o tubo, mas quando ele volta num tempo TL3, né? Num tempo 3L sobre C, se a válvula permanecer fechada, o que acontece normalmente, né? Então eu tenho essa válvula fechada, ou interrupção de energia, ou é uma válvula manual, enfim, como essa válvula fica fechada e essa água está com tendência a ir para esse sentido, né, do reservatório, propaga-se então nesse ponto uma onda de sobrepressão. Então o que seria essa onda de sobrepressão? Eu estaria fazendo assim, ó, fechei a válvula, deu inflou o tubo. A onda começou a ser transmitida dali para trás. Eu vou mostrar uma animação já já, vocês vão entender isso perfeitamente. Começou a haver essa propagação para trás, a uma velocidade contrária ao sentido do escoamento. Então ainda tenho água que está escoando, mas eu tenho água que está voltando também. Essa onda de sobrepressão está voltando. Quando essa onda de sobrepressão ela continua, como esse movimento, você tem o H mais o ΔH, quando essa onda continua voltando, lá no ponto do reservatório, aqui do registro, que ainda está fechado, ela vai criar uma subpressão.
Entenderam? Então o que ela faz? Ó, uma subpressão. Essa subpressão faz o contrário da sobrepressão no tubo. A sobrepressão estufa o tubo. A subpressão encurta o tubo. É como se eu tivesse tampado a ponta de um canudo e chupado ele. Aquilo vai colapsar o tubo. Então vocês imaginam, e o movimento está acontecendo. Vocês vão ver que ele não para. Então você está vendo acontecer um movimento de pancada, o carneiro deu a cabeçada, pum! Ele voltou de ré, pegou mais impulso e pum! Deu outra pancada. E ele vai batendo aí e voltando, batendo e voltando. Esse movimento de gangorra, né, que a gente fala, num determinado ponto num determinado momento T, ela infla o tubo, no outro ela chupa o tubo, esmaga ele. Entendeu? Então, se o tubo não estiver preparado para sofrer esse tipo de fadiga, toda certeza que essa tubulação vai romper. Ok? Então, pessoal, observem que aqui, ó, eu fiz um desenho, né? Eu tentei ser o mais claro possível aqui, ó. Observem que a velocidade continua zero porque a válvula está fechada, né? E agora eu já não tenho uma sobrepressão, ó, nesse ponto aqui, tá vendo? Eu tenho uma subpressão, ó. Então a onda de celeridade ela continua sendo propagada, né? Ela estava vindo nesse sentido, agora ela vai voltar, porque ele chegou aqui, encontrou resistência do reservatório, né? A hora que ele começar a voltar. Mas observe que enquanto ele está indo para lá, ó, essa onda de celeridade está indo para lá, aqui eu tenho um colapso desse tubo, né? Ele vai sofrer um estreitamento, igual eu falei para vocês, né? Então olha só a violência que isso acontece. Aí você fala, bom, Fabiano, mas não, e se alguém abrir essa válvula? Por isso que nós vamos ver dispositivos que atenuam o golpe. Tem válvulas que vão atuar liberando o excesso de sobrepressão, válvulas que vão atuar liberando a entrada de ar aqui dentro, porque na verdade o que vai fazer isso aqui é que aqui é como se fosse, que eu falei para vocês, você tampa um canudo aqui nessa ponta e chupa nessa aqui, ó, que a água está indo nesse sentido, né, a inércia está indo nesse sentido, ela não vai parar, aqui dá uma chupada, entendeu? Então entraria água e esse tubo não colapsaria, tá certo, pessoal? Bom, num quarto ponto, ó, isso aqui é o que a gente estava vendo, tá sempre colocando na sequência, tá, turma? Então isso aqui a gente já viu. Num quarto momento, né, a retomada inicial, ou seja, como a subpressão no início da tubulação, a água assume novamente o sentido inicial de velocidade e vai se repetindo indefinidamente. Até quando? Até que o atrito e a elasticidade do tubo dissipem toda a energia e amorteçam o golpe. Então isso aqui vai acontecer como se fosse uma gangorra. A tubulação vai receber a pancada, a água vai voltar. Vai acontecer a subpressão, superpressão ou sobrepressão. Sub, puxou. Então isso é constante. Por isso que a gente fala que é semelhante às cabeçadas de um carneiro, ok? Então, pessoal, isso é muito importante. Vocês vão ver num vídeo que o Rafael vai mostrar o tamanho do problema que a gente tem quando isso acontece, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai ver aí. Olha só essa tubulação. Isso é metal, né, pessoal? Isso é aço. Aí você fala, como é que um negócio desse conseguiu amassar desse jeito, igual uma folha de papel? Amassa. A subpressão e a sobrepressão, ela vai fadigando o tubo à medida em que ela infla e colapsa esse tubo. É igual que a gente na agronomia fala bastante, né? Todo mundo aí já deve ter visto isso. O pessoal falando assim, o solo ele desestrutura muito quando ele tem um ciclo de umedecimento e secagem muito rápido, né? Então ele começa a trincar em cima do solo. É igual acontece aqui. Você vai fadigando o material, fadiga, 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 até que chega um momento em que o material, se ele não rompe por sobrepressão, ele acaba colapsando, né? E até aí, nesse caso, rompe, né, a massa, por subpressão, tá? Então é um fenômeno muito importante e não é à toa que é comparado às cabeçadas de um carneiro. Então aqui, pessoal, como é que a gente pode estudar, né? Como é que a gente pode calcular essa onda de celeridade? Então a gente tem uma equação aqui, é uma equação bem simples que eu coloquei, existem algumas outras, tá? E essa equação, então, ela fala para nós, para você calcular a celeridade, você vai precisar do coeficiente do material que você está utilizando, ele é tabelado aqui, e você vai precisar do diâmetro interno e da espessura do material.
Não esqueçam isso, nós já falamos disso, tá? Os fabricantes, eles quando nos fornecem o catálogo de material deles, lá existe diâmetro nominal. Esse DN, diâmetro nominal, é o diâmetro externo do tubo. E aí eu tenho a espessura das paredes do tubo. E o que é o diâmetro interno, então? É o diâmetro externo menos 2 vezes a espessura, porque você tem espessura dos dois lados, ok? Então cuidado, nós já falamos disso, não vai se confundir, tá bom? E a espessura do tubo, então, vem no catálogo do fabricante. Então todo tubo que você for comprar, ele tem um DN, um diâmetro nominal, e ele tem um PN, uma pressão nominal. E isso para nós vai ser extremamente importante agora. Vou dar um exemplo, nós fazemos rapidamente, nós fazemos um cálculo e chegamos então à definição de que aquela rede de tubulação vai trabalhar 30 MCA. E eu compro então uma tubulação, não existe uma tubulação de 30, né? Eu vou lá e compro uma tubulação com PN 40, porque é PN 40, PN 60, depois PN 125, 80, 125, né? E isso quer dizer 40 MCA, 60 MCA, ou 4 kg de pressão, 6 kg de pressão, tá, pessoal? 12,5 kg de pressão é 125 MCA, a gente já viu isso também, não vai esquecer, tá? Bom, então se eu comprei um tubo de PN 30, e na hora em que houver uma sobrepressão, a sobrepressão chegar a 50 MCA, eu tenho grande chance dessa tubulação romper. Concorda? Ah, Fabiano, mas eu comprei o tubo com o PN especificado no meu projeto, era 30. Por que esse tubo rompeu? Rompeu porque você não calculou a celeridade que ia acontecer lá dentro. Você não calculou a onda de sobrepressão que seria gerada lá dentro, né? E essa sobrepressão pegou o teu tubo que era de 30, mas no momento T, ele deu a pancada e foi de 30 para 50. Então olha só, esse gráfico aqui embaixo, ó, ele mostra pra gente isso claramente. Ó. Então olha aqui, você fez o seu projeto e aí aqui, ó, você tinha uma pressão de trabalho, tá? Então essa pressão era constante, PN 40, vamos pensar, tá? Houve uma sobrepressão, então você teve aqui, ó, uma onda de sobrepressão que elevou esse PN de 40 que você tinha, ela causou uma sobrepressão de 60 MCA. Então você tinha 30, num determinado momento deu 60, esse tubo não vai suportar. É claro que os fabricantes de tubo fazem com uma folga esse tubo, tá, pessoal? Faz com uma folga. Mas, ô Fabiano, e aí? Rompe ou não rompe? Depende, não sei. Mas que vai haver uma fadiga, isso vai, eu tenho certeza. Então, toda vez que você for fadigando esse tubo, for expandindo, for colapsando ele, em um determinado momento ele vai romper, ele não vai conseguir. Se ele não rebenta o tubo, ele rebenta uma junta, ele rebenta uma curva que não está ancorada, ele estoura numa conexão, numa válvula de retenção, alguma coisa assim. Mas o golpe ele acontece. Se o tubo vai estourar agora ou vai estourar amanhã, é muito difícil prever isso. Então a ideia, por isso que a gente fala a todo momento, é atenuar o golpe. Então à medida em que se eu consigo, por exemplo, pegar, o Rafael vai mostrar para vocês um negócio muito mais bonito que esse aqui, tá certo? Mas aqui, ó, se eu conseguir atenuar o golpe, e ao invés dele dar esse pico aqui, ele dá esse pico aqui, ó, então vamos supor que essa pressão subiria até aqui, a chance que eu tenho é bem grande desse tubo não romper, tá? E observem que o golpe vai acontecer, ó, e ele sobe, ele tem um ciclo o comprimento da canalização, né? Eu já falei para vocês, o comprimento L, um tempo, né? E aí ele desce, ó, e ele cria uma subpressão. Olha lá, então ele bateu, pá, desceu, ó, foi lá do reservatório, aqui, tá lá no reservatório a válvula, tá numa subpressão. Aí a onda vem, bate na válvula de novo, volta para o reservatório, sobre pressão na válvula, né? Aí ela desce de novo, ó, subpressão na válvula, ou no encanamento, né? Vamos falar assim. E esse ciclo vai acontecendo até que as forças de atrito aí, né? Viscosidade do fluido, enfim, elas vão atuando e diminuindo até que a pressão do tubo volte próximo à pressão de projeto, a pressão inicial. Então, o que os dispositivos vão fazer nesse caso? Eles vão quebrar esses picos aqui, ó. Eles vão evitar que tanto picos de sobrepressão como de subpressão ocorram, tá? Nós vamos ver aí, na verdade, eu vou falar rápido disso, porque o Rafael vai falar mais disso para vocês, tá bom?
Então, essa celeridade aqui, ó, essa velocidade de onda, ela vai me permitir calcular qual é a sobrepressão. E para calcular a sobrepressão, eu tenho que levar em consideração alguns fatores. Tá? O primeiro fator que eu vou levar em consideração é a duração da manobra. Então eu tenho que saber qual o tubo que eu tenho, qual que eu vou comprar, qual que é a pressão inicial, né, que eu tenho já na rede. E eu tenho que saber qual a duração da manobra. O que é a duração da manobra? Nós temos um tempo T, que é chamado tempo de manobra, e temos um período de canalização. Como é que eu calculo esse período de canalização? Isso aqui é o tempo com que a válvula fecha. Tá? Então, existem válvulas, eu não sei se vocês já viram, né? Mas se você pegar o registro, por que o registro de um chuveiro do banheiro, normalmente ele é aquele de esferinha, que você vai girando, dá uma volta, dá duas, dá três, dá quatro, e ele vai fechando a água. E o da cozinha, muitas vezes, é um quarto de volta. Já viram isso? Então, na cozinha, você vai fechar uma torneira, você dá um quarto de volta só, né, em algumas torneiras, você fechou a cozinha. Então, por que isso acontece? Porque nas paredes, onde vai haver, por exemplo, uma coluna de água em função de uma caixa d'água mais alta, enfim, o fechamento de um quarto de volta de um chuveiro é um fechamento rápido e poderia causar um dano na tubulação naquele ponto em que o registro está instalado. Como eu falei para vocês, a válvula ida. Que se a mola da válvula ida estiver quebrada, né, ou estiver não em pleno funcionamento, quando você apertar a descarga, você liberou a água começa a descer, a asepsia do vaso, né? Quando você tirar a mão, aquela válvula ela fecha de uma vez. Quando ela fechar de uma vez, você vai escutar, tum! Ali houve um golpe de ariete, e aquela onda está propagando dentro do tubo da tua parede, até lá na caixa d'água, até no reservatório. E chega lá, ela sobe, e ela puxou aqui na válvula, aqui na válvula. Puxou aqui na válvula de novo, até que chega um ponto em que você fadiga essa válvula. Então, muitas vezes, os vazamentos começam a acontecer pelas pessoas não terem ideia disso. Então, quanto mais alta a tua caixa d'água, maior esse golpe. Ou seja, a tua válvula na parede tem que ter o fechamento mais lento possível. Então, aqueles registros que normalmente o pessoal coloca de um quarto de volta, né, de esfera, tem que tomar cuidado. Não são todas as ocasiões que dá para colocar um registro daquele. O ideal é que a gente coloque sempre registro de gaveta, que são aqueles registros que o volante, né, quando a gente vai fechando, ele vai fechando bem devagarzinho. Que a gente conhece mesmo como registro. Né? Isso que é legal. O pessoal já fala, me dá um registro de parede. Já é vendido esse daí mesmo. Tá? Justamente porque é ele quem faz esse papel de fechar lentamente. Na agricultura é a mesma coisa. Nós vamos ter registros de fecho rápido e nós vamos ter registro de fecho lento. Não dá para usar um registro de fecho muito rápido se eu tiver condições de ocorrência de um transiente desse. Então eu teria que usar válvulas de fechamento lento. Não estou dizendo automático, hein? Estou dizendo lento, ou seja, eu posso fechar lentamente na mão. Por isso que muitas válvulas que vocês veem, elas têm aquela caixa de redução em cima. Né? Então, para o cara poder fechar aquela tubulação de forma mais lenta, ele vai usando aquilo. Quando a gente for falar sobre bombeamento, vocês vão ver eu falar assim, ó, nunca se parte uma bomba com o registro de esfera aberto, né, o registro de gaveta aberto. Por que não? Porque você corre o risco de causar um dano na tua bomba. Nós vamos falar disso lá, tá? Problema de inércia, energia, tensão, enfim. Mas quando essa válvula é aberta, fechada abruptamente, eu também causo um problema gerando um golpe de ariete naquele ponto, tá? Então nós vamos falar daqui a pouco de algumas dessas peças aí. Então observem só. Isso aqui que nós estamos calculando, esse HA, é chamado de sobrepressão, tá? Em alguns livros vocês vão encontrar isso aqui como ΔH. Eu chamo de HA porque na apostila que a gente discute aqui, que trabalha com a nossa meninada, a gente trata isso de HA. Mas você pode tratar isso aqui de ΔH ou daquilo que você, dependendo do livro que você estiver lendo aí, o que estiver te mostrando, tá? Mas aí nesse caso aqui, vamos estudar um pouquinho o que acontece. Ó. Eu tenho um registro, então, um fechamento considerado rápido, né, ou seja, vai me gerar máxima sobrepressão, quando a onda de celeridade vezes a velocidade
dividido por G. Então, quando eu tenho esse registro de feixe de manobra rápida, eu vou usar isso aqui. Bom, mas como é que eu vou calcular se ele é manobra rápida ou manobra lenta? Eu tenho que pegar o tempo de manobra que esse equipamento tem, então quanto tempo leva para se fechar um registro desse, né? E é aquilo que eu falei para vocês. Quanto mais volta eu der, mais lento ele fecha. 1/4 de volta, pum! Registro de gaveta, 1 volta, 2 voltas, 3 voltas. Então o fechamento é mais lento, tá? Mas não se prendam a número de voltas para fechar registro, para definir se é lento ou rápido, tá, pessoal? É só para vocês fixarem na cabeça que são exemplos grotescos, vamos falar assim, tá? Então, se eu fechei de uma vez, provavelmente a manobra é rápida. Se eu demorei mais tempo para fechar, provavelmente a manobra é lenta, ok? Bom, se a manobra for rápida, eu vou usar essa equação aqui para calcular a minha sobrepressão. Se a manobra for lenta, a sobrepressão então é menor do que a máxima, vai ocorrer, tá vendo? Mas ela é menor do que a máxima, então eu vou colocar um fator aqui, ó, né, uma relação entre o tempo de canalização e o tempo de manobra. Então observem que essa parte da equação é a mesma, né? Eu só vou computar então qual é a relação, né, entre o tempo de fechamento e o tempo de canalização e o tempo de fechamento. Observaram? Então eu vou trabalhar dessa forma aqui, ok? Então, pessoal, olha que interessante isso que a gente tem aqui, né? Eu posso utilizar essa equação aqui e você fala, bom, mas essa é diferente dessa. Não é, porque na verdade se você observar aqui que o T é 2L, né? Tá? Você pode então trabalhar aqui ó, com 2L, tá vendo? 2L aqui direto, tá? Você pode trabalhar nesse sentido aqui. Ok, pessoal? Bom, e o C sumiu daqui porque o C estava embaixo aqui, cortou e cortou, né? Então ficou 2L, olha lá, vezes V, dividido por G sobre T, tá bom, pessoal? Então foi só uma simplificação. Posso usar assim ou posso usar assim, tá bom? Então fica aí para vocês calcularem isso aí. Nós vamos fazer exercício sobre isso, vai ficar bem fácil de entender, tá? Bom, então agora, como é que a gente pode fazer para atenuar o golpe de ariete? Eu vou falar para vocês algumas coisas e na sequência eu vou então convidar o Rafael para falar mais sobre válvulas especificamente, tá? Então aqui, ó, a principal medida que a gente tem para atenuar esse golpe é reduzir velocidade, né? Então vocês veem que a velocidade ela é proporcional à sobrepressão. Então, se eu conseguir reduzir a velocidade gradativamente, eu evito esse golpe. Então, imagina que a água está na velocidade muito alta, eu vou lá e fecho. Então, eu causei um golpe ali muito... Agora, se eu vou fechando um registro devagar, eu vou restringindo a passagem pelo tubo, vou me posicionar na câmera aqui, eu vou restringindo essa passagem pelo tubo e eu vou diminuindo a velocidade gradativamente. Tá? É isso que a maioria das válvulas vão buscar fazer. Outra forma que eu tenho é atuar aí nos acessórios hidráulicos, né, fechando e abrindo as válvulas de forma mais lenta. Existem alguns equipamentos que são chamados de chaminé de equilíbrio. Isso aqui é muito comum vocês verem em usinas. Então tem muita gente que pensa, você está lá num canavial, você vê uma caixa d'água, né? Um dispositivo que parece uma caixa d'água no meio do canavial lá. Aí você fala, nossa, mas por que trouxeram água até ali, né? Na verdade não trouxeram água, você não tem ali nenhuma outra estrutura, você não tem um poço, você não tem nada. Então aquilo provavelmente é uma chaminé de equilíbrio, né? Ou balão de equilíbrio. E o que ele vai fazer? Olha que interessante, é muito simples. Então imagina que a bomba está bombeando aqui a água. Quando ela estiver bombeando a água aqui, ela vai empurrar a água aqui nessa chaminé, né? E claro que não vai sair, é respeitada a pressão. Então ela está trabalhando lá em cima, elevando água. Quando essa bomba parar, por exemplo, o que vai acontecer? Essa água ela continua subindo, concorda? Então eu estou empurrando a água, imagina que chegou uma molécula aqui em cima, ó. Quando ela olhou para trás, não tinha mais ninguém empurrando ela. Ela estava sozinha. Então ela continua aqui na inércia dela. Quando ela chegar aqui, por exemplo, ela começa a descer de novo.
E quando ela descer, o que vai acontecer? Se a interrupção de água aqui fosse muito rápida, né, ela chegaria aqui, olharia para baixo, não tem ninguém mais de água, vamos embora, e bateria aqui. Né? Então o que essa chaminé faz? Ela esvazia. Então ela pega, a hora que essa água ela para de ser pressurizada aqui, essa chaminé permite com que essa água saia e continue subindo. E aí ela atenua isso, atenua a onda. Na hora que a onda voltar, ao invés dela bater aqui na válvula de retenção, direto, ela vai subir para dentro da chaminé. Então ela vai ficar fazendo essa gangorra aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar fazendo isso aqui. Isso aí, então, eu evito que a pancada seja dada em quem? Na minha bomba, no meu dispositivo, né? Então, o principal objetivo, nesse caso, onde eu pressurizo para elevar de um ponto até o outro, eu tenho que proteger essa bomba. A tubulação eu também protejo, mas a ideia é proteger essa bomba, porque se essa coluna descer, ela pode, no mínimo ela vai girar essa bomba ao contrário, vai danificar eixo, enfim, mas ela pode arrancar a bomba do chão. Tamanha é a cabeçada do carneiro que vai dar lá, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. Bom, uma outra forma que a gente tem de atenuar, né, seria aqui utilizando também aqui tem outra imagem do balão, né? Aqui, ó, a gente tem a câmara de ar comprimido. Qual que é a diferença entre esse cara e esse aqui? É que aqui dentro é uma câmara fechada, aqui é uma câmara aberta, né? Aqui é uma câmara fechada. E essa câmara fechada aqui, ó, ela vai fazer com que a hora que essa onda bater, quem vai atenuar essa onda aqui é uma câmara de ar. Então aqui dentro tem ar que vai fazer com que a pancada, né, essa onda seja atenuada. Então aqui eu até coloquei, ó, quanto maior a pressão que você tiver, a onda de sobrepressão, maior a necessidade de repor o ar, devido ao arrastamento pela mesma. Então cada vez que isso aqui bater e subir, ela vai arrastando o ar que está aqui dentro, tá vendo? E cada vez que ela entra e vai aqui dentro, ela comprime o ar lá de novo, tá bom? E aí a gente vai então para outros equipamentos, né? Que a gente tem aqui esse volante de inércia. Eu vou falar para vocês, eu particularmente eu nunca vi esse equipamento funcionando, mas ele basicamente vai fazer o quê? Quando houver um desligamento da bomba, né? E essa tubulação e essa água descer para cá, ela vai girar o eixo ao contrário. Ela vai girar o eixo ao contrário. O rotor ao contrário vai girar o eixo. Quando ela faz isso, esse volante ele faz com que o motor e a bomba se desacoplem, né? Ou a transmissão daqui não seja para cá. Então, mesmo que aqui gire muito forte ao contrário, esse volante vai atenuar, né? Evitando com que esse motor então sofra esse giro, tá? Eu particularmente nunca vi um equipamento desse, tá bom, pessoal? Nunca vi instalado. E nós temos as famosas válvulas de alívio, que eu vou mostrar para vocês alguns vídeos agora, e na sequência a gente vai chamar o Rafael para nos ajudar aqui, tá? Então aqui, ó, possuem uma haste com mola, né, que se movimenta, permitindo a abertura das mesmas, no caso de descarga, fazendo com que o excesso de pressão seja retornado para dentro do reservatório. Então observe que aqui, ó, quando a válvula de retenção fechar, ó, ela fica aqui, ó, a água que estava subindo para cá, ela vai descer. Quando ela for dar pancada aqui, ela sobe dentro e passa por dentro dessa válvula e é jogada para fora, ou dentro do reservatório de novo. Eu vou mostrar para vocês isso acontecendo, tá? Num vídeo que eu encontrei na internet, e é muito interessante para vocês poderem ver, tá? Então agora, eu vou colocar alguns vídeos aí para a gente ver, e eu vou, na sequência, então, convidar o Rafael a participar com a gente, falando um pouco sobre as válvulas e também da empresa em que ele saiu direto da universidade para trabalhar, ok? Então vamos aos vídeos, pessoal. Bom, pessoal, vou descrever rapidamente aqui, ó. Nesse momento a bomba então entra em pressurização, o sistema começa a se pressurizar, há um desligamento abrupto, ó, da bomba, né, uma falta de energia, alguma coisa. A onda está se propagando para frente, tá vendo? Na verdade, a água continua indo para frente, ó, por inércia ela não para, tá vendo? Ela continua indo. E aí observem que
chega até um ponto em que zera, mas ela vai chegar num ponto lá em que ela vai voltar para o local. Quando ela volta, ela pode girar esse eixo dessa bomba aí, ao contrário, né? Girando o motor, estourando o eixo e assim por diante. Vocês viram que a retenção, que é essa válvula que trava aí, ela atuou, e aí então a coluna foi segurada, mas desceu até na bomba, tá vendo? Então ela chegou até na bomba. E o processo continuou, a onda continua voltando. E aí, como a retenção segurou, observem que estourou ali na curva da bomba, na curva da tubulação. Então aí, ó, vai acontecer a mesma coisa quando eu travo, tá vendo? Então quando eu travo faço um fechamento abrupto e a bomba está funcionando, ó, outra situação, estoura também lá, tá vendo? Então aí aconteceram de duas formas. A primeira, a bomba parou de funcionar e a onda desceu, e depois a bomba funcionando, houve um travamento da válvula, um fechamento rápido. Então qual que é a solução que eles propõem aí? A solução é a instalação desse balão, tá vendo? E aí esse balão ele vai ficar acoplado à tubulação, percebam? Então ele é um balão aí que vai dar um equilíbrio nesse sistema. Então a hora que eu pressurizar essa rede, ela vai entrar em pressurização, a água vai vir, ela vai subir, ó, ao mesmo tempo em que ela desloca na rede, ela também enche o balão, tá vendo? Ela enchendo o balão. Quando eu interromper o fluxo, ó a onda voltando, olha lá, estão vendo? É isso que acontece. É isso que eu tentei explicar para vocês com aqueles desenhos, ó. Na hora que essa onda volta, observe que ela não vai com muita intensidade em caminho da bomba, tá vendo? Ela sobe lá ela enche, ó, o reservatório. E aquele movimento de gangorra que eu falei para vocês, que a água vai, bate, volta, ela vai inflando e desinflando aquele reservatório, né? Então esse vídeo eu peguei no YouTube, é dessa empresa aí, eu não tenho ideia nem de onde fica, tá? Então nas aulas eu passo esse vídeo e explico, então achei legal colocar aqui também. Tem um outro vídeo também na sequência que vai explicar bem legal para vocês isso, então vocês podem ver aí, são motores e bombas, né? Estão instalados aí. Então nesse caso aqui o motor está para fora aí, a bomba está lá dentro do reservatório, ó. Então puxou, tá vendo? Pressurizou a rede, ó. Então a água vai, ela segue o caminho normal, aí vai haver uma parada, a válvula de retenção parou, ela travou, a água continuou o seu caminho, e ela continuou, e quem abastece a rede para atenuar a onda que vai voltar, ó, é o próprio tambor lá, tá vendo? É o próprio pulmão lá. E aí ele permite com que essa água saia, ó, então ele começa a esvaziar também, e na hora em que a onda de sobrepressão volta, ó, ao invés ela encontra a válvula de retenção, mas ao invés dela estourar, ela bater muito forte nessa válvula, ela vai inflar, ela vai, na verdade, encher, né? De novo aquele dispositivo ali. Então esse dispositivo aí é aquele dispositivo que eu falei para vocês, que é o balão, né? Que a gente tinha visto lá, tá? Então observem que ele faz o mesmo sistema de gangorra, né? Da mesma empresa, tá? E chamada de chaminé de equilíbrio, né? Pode ser desse jeito, tá bom? Aí, ó, a gente está vendo um outro vídeo já com atuação de válvulas, ó. Então interrompi o fluxo, tá vendo? Olha o manômetro, a pressão vai subir. Olha, a pressão vai subir. Olha a onda de sobrepressão vindo, ó. Tá iniciando o golpe, ó. Ó, iniciou, vai estourar em algum lugar. Como eu tenho as válvulas, ó, elas acionam. Olha a pressão desse manômetro, tanto que ela subiu. E agora ela começa a cair, tá vendo? Ó, atenuou, jogou fora a pressão que veio em excesso. Uma válvula desarmou, as outras continuam armadas, por quê? Porque é aquele movimento de vai e volta, né, que eu falei para vocês. Aquele movimento de gangorra. Então é importante esses sistemas de proteção para evitar rupturas na tubulação. Então na sequência em que nós formos discutir isso, o Rafael vai apresentar as válvulas para vocês, vocês vão ter a oportunidade de entender melhor como que uma válvula dessa funciona. Mas aí está uma demonstração prática, também está no YouTube, esse vídeo vocês podem procurar que vocês encontram lá. Eu coloquei um pedaço dele aí,
Mas observem que a atenuação do golpe é muito facilitada quando eu faço uso desse tipo de artifício, desse tipo de equipamento, né? Bom, pessoal, então agora, depois dos vídeos aí que vocês viram, né, a gente vai convidar o Rafael Quioda. Ele é engenheiro agrônomo formado aqui em Jaboticabal, foi meu orientado aqui na graduação, e um profissional e uma pessoa porque eu tenho muito apreço. E o Rafael, ele saiu diretamente de Jaboticabal para trabalhar numa empresa de válvulas. Eu pedi para eles a permissão se eu poderia falar o nome da empresa, é a Bermad, é uma empresa que fica em Leme e líder no mercado de válvulas. Dentre as várias opções de válvulas que eles têm, algumas delas são para impedir o golpe de ariete, atenuar o golpe de ariete e evitar o rompimento de tubulações pela ação desse tipo de transiente. Então o Rafael Quioda, vulgo GPS, para quem é daqui conhece ele como GPS, é da cidade de Jaboticabal, aceitou prontamente o meu convite e vai falar para vocês agora sobre esse tipo de dispositivo, ok? Então eu espero que vocês se sintam, além de melhorar o seu conteúdo, se sintam estimulados, né, a ir para a área de válvulas, porque o Rafael me deu até uma dorzinha de cabeça, né, porque foi fazer o estágio obrigatório e não voltava para se formar de jeito nenhum. Fez um TCC em cima de uma revisão de válvulas, está disponível na biblioteca, está disponível em PDF para quem quiser acessar, nós podemos mandar aí, tá bom? Mas ele fez um negócio muito interessante sobre válvulas. E até hoje está na empresa. Hoje é um orgulho para nós aí ver ele dando treinamento, já viajou, já foi para Israel, então é um cara fabuloso. Rafael, muito obrigado aí por você ter nos atendido. E sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Aproveita aí, pessoal, é com você, Rafael. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rafael Quioda, sou engenheiro agrônomo formado pela Unesp de Jaboticabal. Fui aluno e orientado do professor Luiz Fabiano, o qual me convidou para estar aqui hoje compartilhando um pouco da minha experiência com vocês. Hoje eu trabalho numa empresa israelense chamada Bermad, que atua no controle de água de vários segmentos. E um deles é o segmento de irrigação, a qual eu faço parte aqui no Brasil, e tem muita expressividade graças à nossa agricultura. Hoje eu vou estar conversando um pouco com vocês, né, sobre soluções hidráulicas contra golpes de ariete. Esse é o nosso assunto, então vamos trabalhar, que a gente tem muita coisa legal para ver. Primeiro, uma definição: golpe de ariete é o resultado das variações de pressão decorrente das variações de vazão, causado por alguma perturbação voluntária ou involuntária, que se põe ao fluxo de líquidos e tubulações. Então, repare que a gente já citou vazão, né? Vocês já viram, existem várias formas, então a gente está falando de um volume se deslocando com uma determinada velocidade em uma tubulação fechada, qual a gente vai saber o diâmetro aí. E toda vez que a gente fazer uma perturbação voluntária, seja por um fechamento súbito de um registro, ou involuntária, seja uma queda repentina de um conjunto motobomba, a gente vai alterar o fluxo e, consequentemente, vai causar uma alteração na pressão desse fluido. A geração de um golpe está diretamente ligada com um princípio físico chamado inércia, que é a resistência de uma matéria ou corpo, no caso aqui o nosso fluido, né, oferece perante a aceleração, que é a razão entre a velocidade e o tempo. Então, repare, pessoal, que a geração de um golpe tem já a ver com vazão, porque a vazão é o deslocamento com uma certa velocidade. E a geração do golpe está diretamente ligada à inércia, que é o quanto esse fluido vai acelerar ou desacelerar em um intervalo de tempo. E apenas por curiosidade, né, o nome golpe de ariete provém da antiga arma de guerra, o ariete, né, que era utilizado para derrubar os portões dos grandes castelos, onde o pessoal balançava um tronco gigante que vinha se chocar com o portão,
Esse portão a gente vai ver que ali na frente vai ser a nossa retenção. E isso causava um barulho estrondoso, que é exatamente o barulho que a gente tem quando um golpe ocorre. E aqui a gente vai mostrar 2 exemplos de gráficos, né? No primeiro gráfico, a gente pode ver, pessoal, que o golpe foi causado pelo fechamento súbito de um registro. Por exemplo, a gente tem uma tubulação que conduz água, a gente tem um registro borboleta, né, que ele tem apenas 1/4 de volta ali, né, para fechar totalmente, e eu vou lá e faço um fechamento súbito. O fluido que estava se deslocando com uma certa velocidade, com uma certa inércia, teve que desacelerar bruscamente, ou seja, ele teve que ir da velocidade que ele estava para 0, porque ele encontrou uma parede, em um espaço-tempo muito curto, uma fração de segundo. E isso causou um pico enorme de pressão no nosso sistema. Repare que o mesmo sistema, quando eu faço o fechamento agora, vamos supor que eu troquei aquele registro borboleta, né? Eu troquei ele por um registro gaveta, que é aquele que tem um volante, que a gente vai movimentando e ele vai fazendo o fechamento gradual. Repare que o fechamento lento causa a diminuição desse pico de pressão, porque a desaceleração do fluido, ela acontece num tempo maior. Já aqui do outro lado, a gente tem uma outra situação que pode originar um golpe, que seria uma parada súbita da bomba. Aqui a gente teria uma pressão estática, aqui a gente tem um start de uma bomba, né, levando ela para pressão dinâmica, e aqui a gente tem a parada súbita da bomba. Por que tem essa primeira depressão aqui, essa primeira queda de pressão no primeiro instante? Porque o conjunto motobomba, ele fornece uma energia para esse fluido, para que ele se movimente através da tubulação. Quando a gente para repentinamente, esse fluido continua a se movimentar, então a gente tem no primeiro instante uma queda da pressão, e na hora que esse fluido perde sua inércia, inverte o movimento e volta, ele vai acelerando. Então primeiro ele se movimenta para frente desacelerando, e depois ele vai voltar acelerando com a força da gravidade, de uma forma brusca, e vai se chocar com a nossa retenção ali. Por isso a gente tem esse pico de pressão. Então aqui só para você ver que ele se choca, volta, bate de novo, causa outro pico, até que ele perde toda a energia. A gente vai falar mais disso à frente, mas aqui, só para vocês verem a magnitude, né? Aqui a gente tem um pico de 300 PSI. Olha lá as unidades aparecendo aqui. E aqui, de aproximadamente 375 MCA, que é pressões muito altas, pessoal. Podem causar danos na nossa tubulação. E aqui o momento. Esse aqui é um vídeo, né, gravado na Ucrânia, onde um golpe de ariete resulta numa grande catástrofe. Reparem só. Olha a magnitude desse golpe. Ele arrebenta o asfalto, né, e abre um buraco gigantesco. Voa uma infinidade de pedras ali, vocês podem reparar que até quebrou o vidro do carro aqui, e olha a quantidade de água que sai dessa tubulação. Vou voltar mais uma vez aqui para vocês verem. Olha que coisa estrondosa. E aqui a gente tem um outro exemplo, né? Tinha acontecido a ruptura do asfalto, e aí quando a onda bate, ela joga o excedente de pressão e de fluido para fora. Mas reparem que agora vai vir a onda realmente, né? E olha, ela tem a força de levantar um automóvel. Esse cara aí que está filmando, ele é muito corajoso, porque embaixo aqui desse solo, essa tubulação pode estar toda comprometida, isso pode vir abrir uma cratera gigante. Olha a altura que vai o jato, né, de fluido ali. Então isso daí é coisa muito séria, pessoal. E os resultados? Quebra de tubulações, ó, rompimento total de tubulações, e reparem que isso daqui é uma rede de esgoto, né? Então, uma rede de saneamento. Então, isso daqui tem tubos de aço, de ferro fundido, e olha todo o trabalho que dá. O pessoal tem que vir aqui, cortar esse pedaço de tubo, fazer emenda, aí a gente fica sem água durante quase um dia inteiro, né, até isso ser concretizado.
Quando religa o fornecimento de água, toda essa sujeira caminhou certamente para dentro da tubulação. Então, o golpe de ariete nos causa muitos danos. Aqui, ó, em Denver, no Colorado, olha o tamanho da cratera, né? Porque às vezes isso não é visível, né? Não pode não vir a sair o jato para fora, mas a água que vai ficar infiltrando por baixo da estrutura, né? Pode uma hora fazer ceder. E olha aqui, imagina quantas pessoas vão ter que ficar sem água até isso ser resolvido. As vias, né? Onde pessoas têm que ir para o seu trabalho vão ser interditadas. E reparem que a magnitude é grande por conta dos diâmetros da tubulação. Ó. Reparem aqui, comparado ao operário, o tamanho dessa tubulação. E como evitar isso, pessoal? Hoje é justamente o intuito da nossa apresentação, que é apresentar soluções integradas, e principalmente as soluções da Bermad, que é a empresa a qual eu trabalho. E principalmente as antecipadoras de onda, que são válvulas que protegem contra os golpes, associadas às ventosas, e aqui os tanques pneumáticos, né, surge tanks, que a gente vai citar para que vocês tenham conhecimento dessa ferramenta também. Então, primeiramente, uma definição de válvulas, né, esse não é o intuito da aula hoje, falar muito sobre válvulas, é um assunto muito legal, muito aplicável aí na agricultura e na irrigação, e espero que a gente tenha a oportunidade de fazer uma próxima aula. Mas válvulas são dispositivos que fazem parte dos sistemas de condução de água, apresentando uma resistência, perda de carga. Lembra, cada peça que eu coloco no meu sistema apresenta uma perda de carga localizada. Vocês viram já em aulas que eu acompanhei também, registro, válvulas de retenção, curvas, tudo isso gera uma perda de carga. Mas as válvulas têm um a mais, porque elas apresentam algum controle sobre o fluido conduzido. E com as válvulas podemos controlar fluxo, eu posso permitir ou não que o fluxo passe, eu posso controlar a pressão, criando mais perda de carga ou menos, né? Eu posso, às vezes, gerar uma perda de carga proposital ali com a válvula, porque, vamos supor, o setor que está mais próximo do bombeamento, o nosso bombeamento foi feito por uma grande área, né? Então, o setor mais próximo está recebendo uma pressão muito alta. Então, eu quero ali gerar uma perda de carga para que o meu sistema opere nas faixas indicadas de catálogo de pressão ali, para que ele forneça a vazão necessária, entre outros. Podemos controlar a vazão. Então, as válvulas nos ajudam também a controlar uma vazão fixa para um lote ou para um sistema de irrigantes. E até nível, onde a gente vê muito na agricultura, os reservatórios taças, reservatórios pulmão, sempre tem que ter uma válvula ali para controlar o nível. Encher o meu reservatório, fecha a tomada de água, para que esse reservatório não transborde. Aqui alguns exemplos, né, onde a gente tem registro de esfera, registro borboleta, que eu citei no primeiro momento, lá no primeiro exemplo. Aqui o registro gaveta, que tem a alavanca para um volante, né, para a gente fazendo o fechamento. E até as torneiras normais de casa. Isso todas são válvulas chamadas manuais. Por que manuais, Rafael? Porque a gente tem que ir lá e fazer a função manualmente para que ela exerça sua função. Em contrapartida, a gente tem as válvulas auto-operadas, que são as válvulas que a Bermad fornece, trabalha, que são válvulas que utilizam a própria energia do sistema para fazer a sua função. Então, elas estão ligadas diretamente na rede, através desses tubos de comando e dos acessórios, que a gente vai falar mais em outra oportunidade, que são os pilotos, as solenoides, os registros. Ela exerce determinadas funções automaticamente. Ela usa a própria energia do sistema para exercer a sua função. Aqui também tem as válvulas elétricas, né, as eletroválvulas, mas é um assunto para uma próxima vez. E além de fazer todas essas funções de controle, existem as válvulas de segurança, que além de controlar o fluxo, né, tem o importante papel de proteger a rede hidráulica, proteger todo o nosso sistema. E dentre elas nós temos as válvulas de alívio de pressão, que são usadas contra o golpe de ariete em algumas situações, e as válvulas anti-golpe de ariete, ou antecipadoras de ondas, como também são chamadas, e a gente vai entender o porquê
esse nome, né, antecipadora de onda, que protegem a nossa tubulação e todos os equipamentos que fazem parte dela. Aqui, então, a gente tem um exemplo de válvula de alívio de pressão. Repare que aqui a gente tem 3 linhas enterradas, que devem ser de 3 setores diferentes. Cada setor conta ali com a sua válvula de alívio, sempre instalada, pessoal, em derivação. Então, isso é um ponto já para você, quando for numa fazenda, aí, reconhecer uma válvula de segurança. Ela sempre vai estar instalada em derivação, boca aberta para a atmosfera, né? Então, a gente pode até canalizar isso para devolver esse excedente de pressão e vazão que ela vai expurgar para nosso reservatório, para o nosso rio, né? Ou ela vai estar ali diretamente para jogar na agricultura, ela geralmente é aberta para a atmosfera mesmo, e deságua o excedente de pressão e vazão ali no local. E é diferente de uma válvula reguladora que está instalada em linha, ou seja, o fluxo vai passar por ela, sofrer alguma influência, né, igual a gente viu lá no começo, e seguir o seu caminho. E aqui o exemplo de uma válvula, né, vocês podem ver, só para diferenciar, aqui a gente tem uma válvula fluxo reto, aqui a gente tem uma válvula angular, aqui é a nossa válvula de alívio, chamada de 73Q, na denominação da Bermad. E como que funciona isso, Rafael? Vamos imaginar aqui o seguinte exemplo. Eu tenho uma rede, né, por gravidade, na qual o meu sistema funciona com 50 MCA de pressão. Então, eu ligo o meu sistema aqui, ele com 50 MCA de pressão começa a trabalhar, e a minha válvula vai estar fechada. Válvulas de segurança ficam a maior parte do tempo fechadas. Só que na troca de um setor para outro, o meu próximo setor que eu iria irrigar não abriu. E aí a minha pressão começou a subir na rede. Então, repara, a pressão da rede começa a subir, subir, subir. Na hora que ela chegar no set point, que seria a regulagem da minha pressão de alívio, a válvula de alívio se abre e joga esse excedente de pressão e vazão para fora. Para quê? Para que justamente meu tubo não colapse. E aí ele vai expurgar, vamos supor que era só um atraso do meu próximo setor abrir, e ele abriu. Na hora que ele abriu, a pressão voltou a cair, né? Porque toda aquela pressão e aquela vazão foi direcionada para o meu setor que eu estou irrigando nesse momento, e aí a válvula volta a fechar. Então, válvula de alívio, ela tem uma regulagem, na qual, se a pressão estiver abaixo dessa regulagem, a pressão da rede estiver abaixo dessa regulagem, ela se mantém fechada. Se a pressão dentro da tubulação tende a subir, ela abre para expulsar esse excedente de pressão. Aqui a gente tem um gráfico, né, de um sistema por gravidade, que muito ocorre na agricultura, né? Fabiana até explicou isso. E aqui eu posso dar um outro exemplo. E um exemplo real. Tinha uma fazenda onde o produtor levava a água do rio até um ponto mais alto e distribuía essa água numa tubulação por gravidade, onde nesses pontos aqui ele tinha várias bicas. O que seriam bicas? Seriam pontos de abastecimento de água. Por exemplo, ele encher um caminhão pulverizador ou um caminhão pipa. Então, o operador vai lá, nessa linha aqui, abre um registro e começa a encher o caminhão. Então, ali a gente tem uma pressão dinâmica. Vamos perceber que, vamos supor que o caminhão encheu, ele vai e fecha o registro de uma vez. Ele fez o quê? Ele fez uma interferência externa nesse fluxo que a gente tinha. Então, se a gente variou a vazão, que antes o caminhão tinha uma vazão ali para encher, e depois a gente zerou isso, a gente vai causar uma interferência na pressão. Então, a pressão vai tender a subir dentro dessa tubulação aqui. E aí, para proteger que essa pressão suba acima da classe de pressão do tubo, onde vocês já estudaram tubulações e viram que cada tubo tem uma classe de pressão, a gente tem a válvula de alívio, que vai se abrir e vai expulsar esse excedente de pressão e proteger a rede. Vamos ver prática aqui, ó, na operação, como que isso funciona. Aqui tem um vídeo bem legal, que eu posso mostrar para vocês, falando da nossa 73Q, válvula de alívio rápido. Aqui só mostrando algumas instalações, né?
sempre instalado em derivação. Aqui a gente tem a rede principal e aqui a válvula de alívio em derivação, né? A regulagem, aqui, formando que ela tem diâmetros menores que a tubulação principal. Você nunca vai ver uma tubulação de 200 milímetros, né? 8 polegadas, e uma válvula de alívio de 8 polegadas. Por quê? Como ela não é uma válvula de regulagem, e ela vai apenas abrir repentinamente para expulsar o excedente de pressão e fechar, a velocidade do fluxo que ela joga não interfere muito. Então, aqui dentro, como a gente tem uma linha que tem que respeitar as velocidades, como já visto, a gente trabalha na irrigação com 1,5 a 2, podendo chegar a 2,5 metros por segundo. Na válvula de alívio, a gente pode diminuir esse diâmetro e a velocidade aqui pode chegar até 10 metros por segundo. Então, você repare que ela é uma válvula pequena que vai expurgar uma grande quantidade de água com uma velocidade muito alta. Então, por isso, ela pode ter diâmetros menores. Isso é bom até para a gente economicamente. Aqui, continuando, né? A gente tem como calibrar essa válvula. Então, como eu disse, se a classe de pressão do tubo é 50 MCA, eu vou calibrar a válvula com 10 MCA a mais. Então, se eu tenho uma pressão de trabalho 50 MCA, eu calculo a válvula com 10 MCA a mais para que isso não interfira no sistema, e essa regulagem tem que estar abaixo da classe de pressão. Então, um exemplo bom, trabalho com 50 MCA de pressão, minha válvula está regulada para 60 MCA de pressão, ou seja, se a pressão subir a 60, ela abre e expurga, e o meu tubo é PN80. Então, tá ok, estou protegendo o meu tubo aí. Agora vamos ver na prática, ó. Repara, a pressão começou a subir, a válvula se abre, expurga esse excedente de pressão. Na hora que o sistema normalizar, ela volta a fechar. E repara na velocidade com que ela fecha. Vocês acham que essa aí é uma velocidade alta ou uma velocidade baixa? Com certeza, pessoal, é uma velocidade baixa. Ela tem que ter um fechamento suave. A gente vê o piloto, né? O piloto vai fazer esse fechamento suave, justamente para que a gente não cause outro golpe. Aqui, novamente, o operador fechou brutamente um registro, fez com que a pressão subisse. Então, a válvula abre para expurgar. Quando a pressão normaliza, ela fecha suavemente aí, para não causar um novo golpe. Então, bem legal, bem aplicável, muito utilizada em sistemas por gravidade, né? Esse exemplo aqui foi na Europa, que a gente acabou de ver, onde existe muita declividade, né? E uma linha principal fornece água para vários irrigantes ali, né, que a gente tem. E aqui ele fazendo a regulagem, ó. Ele vai ajustando o piloto até ele chegar no set point. Então, aqui ele está exatamente regulando a válvula para a pressão da linha. Só que lembra, a gente tem que regular a válvula para 10 MCA a mais. Então, repara que ele vai dar 1/4 de volta. Deu 1/4 de volta, que nesse tipo de piloto vai nos dar 10 MCA a mais de pressão, válvula regulada em campo. Aqui, ó, a válvula jogando de volta para o reservatório. Então, muito legal, muito aplicável. Essa é a nossa válvula de alívio de pressão, muito utilizada em sistemas por gravidade. Agora, a gente vai falar sobre a nossa válvula anti-golpe de ariete, ou antecipadora de ondas, aí, como ela também é chamada, né? Que ela também é uma válvula instalada em derivação, porque é uma válvula de segurança. Rafael, e qual que é a diferença da válvula antecipadora de ondas para a válvula de alívio? Repara aqui, pessoal, que a válvula agora tem 2 pilotos. Então, cada piloto vai exercer uma função específica, e essa função específica vai fazer com que a gente antecipe a abertura da válvula e tenha uma resposta muito mais rápida em determinadas condições de golpe. Aqui a gente tem uma aplicação,
onde a gente tem hidrômetros, né? Isso aqui é bem legal, vocês já viram hidrômetros. As nossas retenções. E, Rafael, mas a retenção não protege o conjunto motor-bomba? Exatamente. As válvulas de retenções, elas têm duas funções. Primeiro, impedir que a adutora esgote, né? Quando o sistema estiver parado, ela mantém a nossa adutora totalmente cheia. E ela protege o nosso conjunto motor-bomba, porque quando o golpe volta, o golpe vem se chocar diretamente a ela. Rafael, então, se ela já protege, eu não preciso de antecipadora. Pessoal, atentem, ela protege o nosso conjunto motor-bomba. E tudo que está para frente aqui, a nossa adutora mestre, os nossos aspersores, nossas linhas laterais, a nossa linha principal. Isso, se houver um aumento de pressão aqui, esse tubo que vai sofrer. Então, para proteger a nossa linha mestre, a nossa adutora, nossas linhas laterais, todos os atributos que a gente colocou no nosso sistema, a gente precisa das válvulas antecipadoras de onda, muito bem alocadas aqui, ó. E as ventosas. Sempre nas válvulas ali a gente também vê a presença das ventosas, e aqui a gente também está vendo, vamos falar mais à frente delas. Então, repare só, nessa situação a gente tem sistemas pressurizados, ou seja, a gente está saindo de uma cota mais baixa e querendo levar o nosso fluido para uma cota mais alta. Então, para isso, a gente precisa de uma motobomba. Essa motobomba vai fornecer energia para que o fluido transloque dentro da tubulação e chegue no seu local de destino. E, para essas situações, por que a gente não conseguiria colocar uma válvula de alívio? Lembrando do nosso gráfico, pessoal, a gente tem, numa parada súbita da bomba, uma depressão. Então, o fluido se desloca, porque ele ainda tem uma energia. Quando ele termina de desacelerar, ele inverte o seu movimento e volta. Só que quando ele volta, pessoal, ele volta de uma velocidade muito alta. E o pico de pressão é muito grande. Se a gente colocar uma válvula de alívio, ela não dá tempo de abrir. Ou não dá tempo de abrir totalmente. E ela não é eficaz. Ela vai eliminar parte do golpe, só que parte a rede vai sentir. E com o tempo, a rede sentindo essas pressões altas nela aí, ela vai vir a fazer o que a gente chama de fadiga do material e a tubulação vai vir a romper. Rafael, mas e aí? Como é que a gente vai ter essa resposta rápida aí? É justamente o que a gente vai ver agora no vídeo. Então, aqui só para fixar bem, né? No sistema pressurizado, onde a gente está saindo de uma cota mais baixa para uma cota mais alta, se a gente fazer uma parada súbita da bomba, sem rampa, né, porque hoje a gente tem dispositivos como válvulas ou software starts, que fazem rampa tanto de partida quanto de parada, se a gente fazer uma parada direta, de emergência, vamos supor, ou se houver uma queda de energia e a motobomba parar, o nosso fluido primeiro vai se deslocar para frente, causando uma queda de pressão, e depois, quando ele inverter o seu movimento e voltar, ele vai vir se chocar muito rapidamente. Eu costumo brincar comparando isso daí quando a gente joga uma moeda para cima com o nosso polegar. Nosso polegar seria a motobomba, que vai fornecer uma energia para a moeda e parar. Quando a nossa bomba já parou de fornecer energia, a moeda ainda tem uma energia, então ela sobe, desacelerando. Quando ela dissipou toda essa energia, ela inverte o movimento e desce, acelerando agora, ajudada pela força da gravidade, é lógico. Como que a gente vai fazer isso, Rafael? Vamos ver nesse vídeo aqui. Bom, aqui a gente tem a nossa estação de bombeamento. Aqui a gente tem as nossas válvulas de retenção, né? A Ubermad também possui. E a gente fez a partida da bomba. Saímos da pressão estática para a pressão dinâmica. Aqui está errado aqui escrito. É a pressão dinâmica. E vai ocorrer uma parada súbita. Vamos supor uma queda de energia. Olha o que acontece com o fluido aqui, que vai se chocar contra a nossa retenção. E olha o gráfico que vai gerar essa parada súbita da bomba. Parem bem aqui, ó, no fluido, a gente tem uma transparência no tubo para que a gente vê. Vocês viram a velocidade, pessoal? A velocidade com que esse fluido, vou até voltar um pouquinho aqui, ó. Na hora que a nossa motobomba parou, olha o transiente que se forma. E olha o pico de pressão que a gente tem, né? Então, isso aqui vai bater
Às vezes, se a retenção não estiver bem alinhada, isso pode até deslocar um pouco o conjunto motobomba. Então, isso aqui é uma situação horrível para a gente ter no nosso sistema. Agora, a gente vai adicionar aqui, em derivação, a nossa linha mestre, 2 válvulas antecipadoras de onda. E o pessoal vai fazer agora a parada da motobomba, e a gente vai ver esse gráfico sendo formado de uma forma mais devagar possível. Perdão. Repare que no primeiro instante, a pressão começa a decair. E aí, um dos pilotos, eu falei que tinha, que a gente chama de piloto de baixa, na hora que ele sentir que a pressão da rede baixou até um determinado ponto, ele já vai antecipar o golpe, que vai voltar, ou a onda, né, que vai voltar, e já vai começar a fazer a abertura. Ó. Vocês podem reparar aqui que ele começou a despressurizar a câmara da válvula, e na hora que passou desse ponto, a válvula já começou a sua abertura aqui. Olha lá. Quando essa onda voltar, pessoal, olha que legal aqui a ventosinha trabalhando, mas calma que a gente vai falar mais à frente. Quando essa onda voltar de uma forma muito rápida, a válvula vai estar parcialmente aberta. E se essa pressão subir até um ponto mais alto que a nossa pressão de trabalho, o outro piloto, que seria o piloto de alta, também chamado de piloto de alívio, vai terminar de fazer a abertura. E aí, toda aquela onda, todo aquele excedente de pressão vai ser jogado para fora do sistema. E quando a pressão voltar dentro desses 2 parâmetros, né, ponto alto e ponto baixo, a gente tem aqui o fechamento da válvula. Ó. Fechamento, lembrando, suave da válvula. E aqui a gente pode ver o comparativo da aplicação sem as proteções. Olha o pico de pressão que a gente teve. E com as proteções. Ou seja, passou no primeiro ponto aqui de pressão baixa, a válvula já se abre. Então, ela está antecipando essa onda, antecipando esse golpe que vai vir. Bem interessante, né, pessoal? Vamos voltar para o nosso gráfico. Então, o que a gente aprendeu de novo? Que a gente tem o nosso ponto de baixa, né? Do nosso piloto de baixa. Isso, geralmente, pessoal, é regulado, esse piloto geralmente é regulado com 50% do desnível. Então, se o meu desnível do meu ponto onde está a captação até o ponto mais alto for de 80 metros, eu vou calibrar o meu piloto com 40 MCA, ou 4 bar. Olha aí as unidades sempre presentes, né? E a gente também tem o nosso piloto de alta, porque, independente de um golpe ou não, a válvula antecipadora de onda também funciona como alívio. Então, vamos supor que a gente não tivesse essa depressão, tivesse apenas uma sobrepressão no sistema, causada por um fechamento rápido, como a gente já viu, ou por a não abertura de algum setor, e aí a nossa bomba vai entrar em shutoff, que é a pressão mais alta, porque a vazão é 0. Aqui a gente vai ter o alívio também, essa válvula antecipadora de ondas funcionando como válvula de alívio. Então, aqui, ó, abaixou da pressão mínima aqui, da nossa pressão de baixa, a válvula já começa a se abrir. Quando passar da pressão alta, a válvula termina de abrir. Então, repare que a válvula fica aberta nesses 2 parâmetros aqui. E isso nos remete a uma proteção maior, porque num golpe de ariete formado por uma queda de energia ou uma parada brusca, a gente vai conseguir antecipar essa onda, já abrir a válvula, e aí evitar que esse pico de pressão seja tão alto como estava aqui, né? Às vezes ele vai até subir, às vezes ele não chega nem a ativar o piloto de alta, apenas o piloto de baixo já consegue dissipar a onda. E repare que quando a pressão voltar para essa pressão estática, né, que é o sistema normal, a válvula tem que se manter fechada para que a nossa adutora não drene. E aqui, pessoal, um exemplo prático de uma fazenda. Isso aqui é uma antecipadora de onda, né? Aqui a gente só canalizou de volta para o rio, para que ela desague o excedente de fluido no rio. E o operador foi lá com o sistema funcionando e deu uma pausa ali, né? Fez a pausa do sistema. Repare que quando ele fez a pausa, a pressão
cai, e aqui o nosso piloto já começa a despressurizar a câmara da válvula, então já começa a abrir. A gente tem uma pequena vazão, porque o nosso tubo está cheio de água, mas a onda não voltou ainda, ela vai voltar agora, ó. Repara lá quanto fluido que vai sair agora. Esse é o excedente de pressão. É a onda voltando e sendo dissipada pela válvula. E aí, como a gente está dissipando esse excedente de pressão, a pressão dentro do tubo começa a se normalizar, fica dentro daquela faixa próxima à pressão estática, né? E aí, o nosso piloto para de drenar e a válvula começa a fazer o seu fechamento. E como que é esse fechamento? De uma forma suave. Ele tem que ser um fechamento tranquilo, né? Como se fosse um ABS ali, para que a gente não cause um novo golpe. Uma válvula mal regulada, às vezes, ela pode abrir uma vez, fechar. Abrir de novo, fechar. Quando isso acontece, pessoal, é que a nossa válvula não está fechando suavemente e no fechamento ela está gerando um outro golpe. Então, repara que a válvula da Bermad aqui faz um fechamento muito suave. Infelizmente, não consegui compartilhar o áudio, né? Mas, se vocês quiserem, vocês podem entrar em contato e eu vou estar disponibilizando toda essa apresentação ou disponibilizando esse vídeo para que vocês tenham aí como material. Só mais uma vez aqui, né? O fechamento. Então, aqui a gente tem já a pré-abertura, apenas uma pequena quantidade de fluido ali. E quando a onda volta, a gente tem todo o excedente ali. Reparem que essa tubulação é uma tubulação grande e a válvula também é um diâmetro menor do que a gente costuma ter nas tubulações. Sempre diâmetros menores, né? E aqui mostrando o piloto já parou de drenar, né? E o fechamento suave ali. Repare como o fluido vai diminuindo, o fluxo vai diminuindo, a válvula vai fechando, fechando, até que ela estanca, porque ela deve ficar sempre fechada. Bem legal, né, pessoal? Bem prático, aplicável. E aqui mais um gráfico mostrando aqui, né, o nosso sistema sem proteção. Olha os picos de pressão que a gente tem, chegando a 50 bar de pressão, que é uma pressão estrondosa, pode romper facilmente qualquer tubulação. E aqui, né, igual eu te falei, apenas a válvula abrindo, não chegou nem a atingir o ponto máximo de pressão aqui. Apenas pressões pequenas, repara que ela ficou abaixo da estática. E a dinâmica do ar, pessoal? A gente já falou de ventosa, vocês já viram alguns exemplos que o Fabiano já apresentou na apostila de hidráulica. Como que é a dinâmica do ar? A gente está interrompendo o fluxo de uma vez, fazendo com que a coluna de água ali dentro do tubo se desloque para um lado, depois volte. Como que funciona ali o ar? Então, primeiramente, eu quero mostrar esse vídeo aqui, que é muito legal, onde o pessoal faz a abertura e o fechamento súbito de um registro borboleta. Então, o fluido estava se deslocando, e aí ele interrompeu repentinamente esse fluido. E fez uma filmagem, né, com aquelas câmeras que filmam em slow motion, né, que a gente fala. Então, lá, ele fez a abertura, fez o fechamento. Olha o golpe. Vocês repararam a pancada que dá aqui, ó? Olha lá. Fez a abertura, interrompeu o fluxo. Olha como é rápido esse retorno. Por isso que a gente tem que ter antecipadora de onda. Olha como é rápido. E o que acontece com o ar lá dentro, pessoal? Olha lá mais uma vez a pancada. Reparem que mexe. Vamos ver. Na hora que ele fecha, essa coluna de água se desloca e isso cria uma pressão negativa. Às vezes, essa pressão negativa é tão grande que a gente pode desprender várias microbolhas. Todo mundo sabe, né, que a água, que é o fluido que a gente trabalha na irrigação, tem ar dentro dela, e se a gente abaixar a pressão muito rapidamente, a gente pode fazer com que essas partículas de ar dissolvido ali, elas venham a se mudar até a própria água, venha a mudar
o seu estado, né, passando de estado líquido para estado gasoso, e desprenda várias bolhas. Aqui a gente pode ver perfeitamente, né, nesse vídeo, olha o quanto de bolhas que se desprende. E isso causa uma pressão negativa, e quando a água volta, ela se choca com a nossa retenção ali, causando uma grande pancada, que é exatamente o golpe de Ariete. E para controlar, ou para a gente poder dominar e ajudar a controlar esse ar dentro da tubulação, existem as nossas válvulas ventosas, também chamadas de válvulas de ar, que elas são aplicadas em vários sistemas, em vários pontos, e a gente vai ver um pouco do porquê de utilizar elas contra golpe de Ariete. Então, primeiramente aqui, a gente vai falar um pouco sobre tubulações, né? As tubulações, elas são projetadas para suportar alguma pressão negativa, mas quando comparada com a pressão positiva, né, essa pressão negativa é muito pequena. A gente costuma dizer que as tubulações foram feitas para aguentar pressões de dentro para fora, mas não de fora para dentro. Isso vai depender do material de construção, do diâmetro da tubulação e da espessura de parede, que é um atributo que vocês já viram lá nos catálogos de tubulações. Então, repara que o PVC, que hoje, devido à tecnologia, a gente já consegue ter PVC que aguenta até PM 125, né, aguenta 12 bar e meio de pressão, ou 125 MCA, e quando a gente fala de pressão negativa, ele aguenta apenas 1 MCA, ou 0,1 bar. Um exemplo muito legal que eu gosto de associar é o seguinte: pega um canudinho, e imagina que ele é um tubo. Tampa a ponta do canudinho e assopra com a sua maior força, assim, para poder tentar estourar esse canudinho. A gente possivelmente não vai conseguir estourar o canudinho dessa forma. Agora, pega o canudinho, tapa a ponta dele e suba o ar. Cria uma pressão negativa dentro dele. O que vai acontecer facilmente com o canudinho? Ele vai implodir. Então, quando a gente fala de golpe de Ariete, quando a gente fala associando isso à dinâmica do ar, a gente tem que ter muito cuidado, pessoal, com a pressão negativa, a implosão do ar. E aqui a gente pode ver outros materiais, né, como o ferro, que aguenta um pouco mais, o aço também, isso depende muito do material. Mas, a maioria dos casos, na irrigação normal, a gente está utilizando o PVC e ele é muito suscetível a pressões negativas. Aqui um exemplo, repare que isso aqui não é um canal, isso aqui não é irrigação por canais, né? Isso aqui é um tubo que colapsou. E olha que é um tubo de aço, né? De um diâmetro muito grande, uma espessura de parede considerável, 7 milímetros, né? E um grande comprimento. Só que, se a gente não instalar ventosas nessa tubulação, e a gente tiver um rompimento onde vai uma grande quantidade de água ser expulsa e o ar não conseguir entrar, o que vai acontecer? Vai criar uma pressão negativa, o nosso tubo vai implodir ali dentro. Aqui outras aplicações, né? Isso aqui não é um canal também, é um tubo colapsado. Olha quão estrondoso é a pressão negativa, né? A força da pressão negativa. Aqui um outro exemplo, lateralmente. Isso aqui parece um registro gaveta, não é uma ventosa, né? Até porque se fosse uma ventosa teria protegido o sistema. Aqui outras tubulações totalmente amassadas. E até em sistemas de prediais, né? Onde a gente também tem controle de fluido e a dinâmica do ar é importante. Olha aqui como isso o tubo amassa mesmo, ele implode, que a gente chama, né? Então, primeiramente, pessoal, a gente tem que ter noção com as condições de vácuo. E como que isso acontece na prática? Aqui a gente tem um exemplo de um sistema que estava funcionando e a nossa motobomba deu uma falha. Então, a gente parou o sistema e vai abrir para esgotar a nossa tubulação, através desse tubo de dreno aqui, e para a gente fazer uma manutenção. Só que, repare, o mesmo diâmetro dessa tubulação aqui é dessa. E a gente vai abrir totalmente o nosso registro. O que vai acontecer ali dentro? Vai criar uma pressão negativa e esse tubo vai vir a implodir. A gente pode comparar, pessoal, esse tubo de dreno a um rompimento. Imagina que esse ponto aqui era um ponto frágil da tubulação,
que sofreu fadiga, né, do material, é uma tubulação já muito velha, e esse tubo veio a se colapsar. E aí, quando a gente tem um rompimento, né, às vezes o rompimento pode ser grande, uma grande quantidade de água vai ser jogada para fora, para a atmosfera, e isso vai fazer com que o tubo drene numa velocidade muito alta e crie uma pressão negativa. Então, se a gente não tiver as ventosas nesses pontos, o que vai acontecer com o nosso tubo? Ele vai vir a colapsar. Então, vamos lá para a nossa solução, colocar uma válvula que a gente chama válvula antivácuo. Que ela vai fazer o quê? Ela vai adicionar ar dentro da nossa tubulação. Então, o mesmo procedimento, nossa motobomba parou, a gente vai abrir aqui o nosso tubo de dreno para drenar a tubulação, ou comparar isso com o rompimento, né? Olha lá o que acontece, as ventosas admitem ar e o nosso tubo fica totalmente íntegro, pessoal. Então, essa daqui já é uma primeira ventosa que a gente tem que utilizar, principalmente em sistemas por gravidade, né? Que é a função, a primeira função que a gente está vendo de ventosas, que é a função antivácuo. Aqui, a gente tem um outro tipo de aplicação, onde a gente começou a encher o nosso sistema, né? Ah, tudo bem, o ar está indo sair lá no final. Bom, pessoal, mas o ar, ele sempre se deposita nos pontos altos. O Fabiano disse isso quando mostrou alguns perfis. O ar, ele se deposita no ponto alto. E, ao longo do tempo, o próprio sistema desprende bolha, né? Que é um sistema pressurizado, e o ar começa a se acumular aqui. Olha o que está acontecendo. O ar começa a obstruir a passagem, porque ele é compressível até um certo ponto, mas depois ele começa a obstruir a passagem. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a pressão aqui antes dessa obstrução aumente, a nossa motobomba saia do ponto ótimo de operação, a nossa eficiência diminua e o nosso custo aumente. Então, qual que é a função? Colocar uma ventosa tríplice função. Por quê? No enchimento da tubulação, ela vai expulsar o ar. Com o sistema pressurizado, ela também vai expulsar o ar. Repara que aqui, ó, as bolhas se juntam e ela vai expulsando. E, possivelmente, se ela for uma ventosa tríplice função, né, ela vai expulsar o ar no enchimento, expulsar o ar para o sistema pressurizado, e se a gente parar, igual no slide anterior, ela vai admitir. Então, a gente tem uma ventosa tríplice função. E aqui ainda a gente tem a quarta função, que seria a ventosa com dispositivo antigolpe. Nossa, Rafael, mas como que funciona esse dispositivo antigolpe? O dispositivo antigolpe, ou de fechamento rápido, ele é um disco a mais colocado no interior da ventosa, o qual, quando essa grande quantidade de ar tender a sair pela ventosa, esse disco vai se fechar, ele vai subir ali, e vai diminuir a passagem do ar, fazendo com que esse ar saia, mas saia de uma maneira controlada. Isso é importante na hora que a gente está fazendo o enchimento do sistema, né? E também quando a gente tem um golpe. A gente vai ver mais à frente. Então, aqui a gente pode ver as três funções, olha lá. Primeiro, a gente teve o enchimento de ar na tubulação, né? A expulsão, perdão, do ar da tubulação no enchimento do sistema. Se essa velocidade de expulsão for muito alta, o disco de fechamento lento, ele sobe e faz com que isso seja mais controlado. Quando o fluido chega, a nossa ventosa fecha, mas ao acumular ar aqui do lado, ele tem um flutuador que a gente chama de abertura cinética, que vai expulsar esses bolsões com o sistema pressurizado. E aqui a outra função, que é a admissão do ar quando a gente tem uma parada ou a drenagem do nosso sistema. Beleza, Rafael? Agora quero ver isso daí atuando num sistema aí mesmo contra o golpe de ariete. Como que isso aí vai acontecer? Primeiramente, aqui a gente tem um sistema, pode ser um sistema de poço, né? Onde a gente está bombeando água de um poço até um reservatório lá em cima. Repara que aqui ele fez a partida do sistema e teve uma parada brusca. Vamos supor uma queda de energia. Vocês vão reparar que, como eu disse no golpe de ariete, esse fluido vai
se deslocar para frente, e isso vai criar uma pressão negativa aqui, se a gente não tiver ventosa. E depois que voltar, vai dar um pico de pressão. Perdão. Então, vamos lá. Liguei o sistema, estou enchendo lá, houve uma pane no sistema e tive uma parada. O meu fluido vai até a frente e isso cria uma pressão negativa ali, né? Repare que meu tubo já está sofrendo pressão negativa. Quando a onda voltar e bater, minha tubulação vai se colapsar. Tá, Rafael, então qual que é a solução agora? Vamos colocar uma ventosa tríplice função. Então, ela expulsou o ar no enchimento, está expulsando o ar com o sistema pressurizado ali, mas o que ela vai fazer na hora que parar? Ela vai admitir o ar, impedindo ali que o meu tubo sofra com pressões negativas. Tá, mas ainda a gente vai ter o retorno ali e a pancada. Repara como que esse fluido voltou rápido, e olha aqui, tanto nos dispositivos internos, quanto aqui na base do flange, o que acontece quando a ventosa recebe esse golpe. Olha lá, o fluido vai voltar de uma forma brusca e ele vai dar uma pancada na nossa ventosa. Isso, pessoal, pode danificar as partes internas, quanto até ali, se a minha ventosa não estiver bem parafusada no flange, ou se o meu flange não for bem feito, isso aqui pode remessar a minha ventosa para o ar. E qual que seria a função, então? A solução para esse caso, a gente colocar o disco de fechamento lento ou disco anti-golpe de ariete. Por quê? Quando esse fluido tende, aqui a gente está no enchimento, então vamos lá. É enchimento da tubulação, enchimento controlado, expulsando o ar. Estou expulsando o ar ali com o sistema pressurizado. Parei, a motobomba parou de uma vez. Eu vou admitir o ar ali para que eu não tenha pressão negativa dentro do meu tubo. E agora, na volta? Repare que o disco de fechamento lento, ele sobe e ele vai fazer com que esse ar saia de uma maneira mais lenta. E isso vai fazer um colchão de ar. Ele vai usar o próprio ar que ele admitiu na tubulação, servir como um freio para brecar a onda. Porque o ar é compressível, né? Então, se a gente juntar um pouco de ar ali dentro da tubulação, esse ar vai se comprimindo, ele ainda está saindo pela ventosa, mas ele vai criar um colchão de ar que vai ajudar a desacelerar essa onda, e na hora que ela vir bater aqui na ventosa, ela vai bater de uma forma mais simples, mais sutil, vamos dizer. Olha lá, ó, fez o colchão de ar, vai expulsando, né, o ar é compressível, até que ela se fecha tranquilamente. Isso faz com que a gente até diminua a intensidade do golpe. O ideal para essa solução ainda seria ter uma válvula antecipadora de onda aqui do lado. Mas até com ventosas a gente consegue contornar os efeitos do golpe de ariete. Então, repare aqui, ó, no primeiro gráfico a gente tinha o pico de pressão que a gente teve. E aqui, ó, com a ventosa e com o disco de fechamento lento, a gente ficou até abaixo da pressão dinâmica aqui, ou quase se igualando a ela. Lembrando que todos os dispositivos de segurança, pessoal, têm que ser dimensionados. Cada aplicação é uma aplicação. A gente utiliza softwares, mas eu volto a dizer, a gente não pode ficar preso ao software. O software é uma ferramenta para nos auxiliar. A gente tem que ter todo o conhecimento, a gente tem que saber calcular, tem que conhecer as fórmulas, porque a gente tem que contestar a máquina, a gente não pode ser dependente. A tecnologia está presente para nos auxiliar, fazer com que o nosso serviço seja mais simples e mais rápido. Mas a gente tem que ter o intelecto, a gente tem que ter o conhecimento para contestar se isso está correto ou não. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de um bombeamento, onde foi instalados nos pontos ideais as ventosas e os diâmetros corretos. Aqui as válvulas de proteção, né? Válvulas de dreno ou válvulas de alívio. E aqui a gente vai dimensionar a antecipadora de onda. Então, a gente tem que ver uma solução integrada. Não colocar só... eu aprendi que para golpe de ariete é só colocar a válvula de alívio ou válvula antecipadora de onda. Não, a gente tem que estudar o caso. Para esse caso, uma válvula de alívio associada com ventosas. Para esse outro caso, uma antecipadora de onda
associada com ventosas. Ah, aqui a gente tem apenas um golpe sutil, então apenas as ventosas. A gente tem que dimensionar, porque isso faz parte do nosso serviço, nós somos engenheiros agrônomos, então isso faz parte da engenharia, a gente tem que saber calcular, a gente tem que saber fazer conta e mostrar o quão somos capazes. E aqui, pessoal, só por questão de conhecimento, não quero me alongar muito, os surge tanks, que são tanques pneumáticos, que são o quê? São grandes tanques, onde dentro dele existe uma membrana com ar, e a parte externa pode ser preenchida com o fluido. Ele também é instalado na linha mestre, ele sente as pressões ali, e ele é ideal para amortecer picos de pressão positiva ou negativa. Aqui, ó, ele em corte. Essa membrana não é apenas um plástico, é uma membrana toda especial. Ele tem que ser calibrado com uma certa quantidade de ar, associado a uma certa quantidade de água. Isso vai depender de cada sistema, cada aplicação. Então, essa solução é uma solução muito boa, só que é uma solução bem complexa e precisa de uma grande expertise para trabalhar com esse tipo de dispositivo. Aqui, ó, vocês podem ver o funcionamento dele. Então, ele está ligado na linha. Se a pressão tende a cair, o ar que está dentro da membrana expande, né? Empurra essa água, admite essa água para dentro da tubulação, para evitar ali a pressão negativa. E quando a onda volta, por exemplo, e a pressão tende a subir, a nossa membrana de ar vai se comprimir e a parte externa vai ser preenchida com esse fluido aí, evitando assim a pressão positiva dentro da tubulação. Então, o tanque pneumático ele funciona tanto para pressões positivas quanto para pressões negativas. Aqui o resultado, né? Um sistema sofreu um transiente e aqui, após o tanque pneumático, né? Como que ele faz o amortecimento e a proteção do nosso sistema. Ah, Rafael, mas por que você não deu muita importância para ele? A gente tem que pensar, pessoal, sempre no custo-benefício. Isso faz parte da nossa profissão também. Além de dimensionar, além de ver toda a parte técnica, a gente também tem que pensar no bem-estar do nosso cliente quanto ao custo-benefício. Olha o tamanho desse tanque aqui, olha a estrutura que ele exige, né? Eu não conheço empresas brasileiras que fazem, isso aqui é uma aplicação fora do Brasil, né? E será que isso tem um custo-benefício bom? A solução, às vezes, pode ser muito boa, pessoal, só que se ela não for viável, ela não vai operar. A gente tem que, como engenheiro, achar uma solução que seja eficaz e viável. Então, fica aí a dica, né? A nossa melhor solução hoje para as aplicações no Brasil seriam válvulas antecipadoras de onda ou alívio, associadas às válvulas ventosas. E para finalizar, deixo uma frase, né? Nenhuma engenharia constrói caráter, mas com caráter se faz os melhores engenheiros. E é isso que a gente tem que bater no peito e sentir orgulho, pessoal. Nós estamos dentro de uma faculdade muito boa, nós temos profissionais como o Luiz Fabiano, que buscam sempre oferecer o melhor, e a gente vai ser engenheiro, e a gente tem que ter orgulho da nossa profissão aí, e fazer tudo com muita sinceridade, com muita seriedade, e valorizar sempre mais e mais a nossa profissão, e buscar sempre o melhor. Então, eu vou ficando por aqui. O meu muito obrigado ao Luiz Fabiano pelo espaço. Espero que seja a primeira de muitos. Adorei fazer esse vídeo aqui. Aqui fica meu contato, caso o pessoal queira a apresentação, caso o pessoal queira os vídeos, né? Não vou me estender muito. E só para não perder o costume, vou plagiar o professor aqui e falar: hidraulicão, hidráulica não é o cão, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, então, pessoal, muito bacana, né? Gostaram aí? Eu achei fabuloso. É um negócio interessantíssimo ver o Rafael falando com tanta propriedade. Hoje, sem dúvida nenhuma, é um caso em que o mestre foi superado pelo aprendiz
e sinto muito orgulho disso. Rafael, obrigado mesmo, aprendemos bastante com você aí. Espero que você continue nessa sua trajetória, sempre firme e forte e contando com a gente aqui para o que for preciso. Você é um cara que mora no meu coração e eu tenho certeza que estimula bastante o pessoal aí a trabalhar com hidráulica, né? Principalmente válvulas, que hoje não tem muito sentido usar outro tipo de dispositivo se você tem à disposição equipamentos dessa magnitude e dessa especificidade, né? Então, muito obrigado aí por você ter nos atendido. E, pessoal, nós, por aqui, a gente vai encerrando, né? Como sempre aí, agradecendo a presença de cada um de vocês, dizendo tanto que é importante para mim, nesse momento, ter as sugestões, as críticas de vocês, os elogios, e tenho certeza que vou alcançar o meu objetivo de levar a hidráulica para vocês de uma forma mais tranquila, lembrando sempre que aqui o objetivo nosso é hidráulica agrícola e atender o currículo da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias do campus de Jabuticabal. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez, até a próxima aula e, como a gente faz sempre de praxe, hidraulicão, porque hidráulica não é o cão. Um abraço, pessoal, até mais.